Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando aqui no mesmo tema da dos testemunha, né? De Apocalipse 11, né? Só e um ponto interessante, né? Por que um ponto interessante eu achei? Depois do versículo 13, e fala do terremoto e vai morrer 7 mil pessoas, né? Existe um ponto muito interessante que diz assim, no versículo 14 de Apocalipse 11, diz assim, ó. Passou o segundo aí, e sem demora vem o terceiro aí. E é isso que está fazendo aí na dos testemunha. O sentido, você vê o contexto, você começa a ler do capítulo 3, falando dos testemunhos. Se você tem uma Bíblia em casa, você lê, você vai perceber isso assim, dá a entender o e dá a entender aí, quando você lê isso aí. Versículo 3 em diante, do capítulo 11, falando dos testemunhas, existe uma sequência dos testemunhas, né, até o 13, o versículo 11 e 12, a dos testemunhas sobe para o céu, né, e aí o 13 diz que vai acontecer um terremoto, vai morrer 7 mil pessoas, né? E aí o 14 diz assim, passou o segundo aí. Passou o segundo. Não, segundo significa o quê? Se é segundo, já houve o primeiro. E é isso aí, e é o segundo, já passou. E aí vai vir o terceiro aí ainda. Esse e, sem demora, vem o terceiro. O que ele está falando aí? O que isso tem a ver? Passou o segundo. Ele passou o segundo. Ele é o segundo e passou aí. Aí a gente vai para a trombeta, né? Para as trombetas, né? Aí quando vai para a quarta trombeta, quando fala da quarta trombeta, se não tiver, é a quarta trombeta. O toque da quarta trombeta, Apocalipse 8, versículo 12, diz assim: quando o anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e da estrela, para a terça parte deles escurecesse, não na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia e voava pelo meio do céu, dizendo, grande voz, ai, 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 dos e mora na terra. Ai, 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 ai. A águia estava falando, né? É um simbolismo, né? Ai, ai, de em morar na terra, por causa da restante voz das trombetas dos três anjos, e ainda tem de tocar. Então, aí na quarta trombeta, no quarta trombeta aparece um aviso, né? Dizendo, ai, ai de quem estiver na terra, quando os outros três anjos tocar a trombeta. São 7 toques de trombeta. E aí, na quarta trombeta, quando a quarta trombeta, nesse período, uma águia, né? É um simbolismo de alguma coisa, né? Vai dizer, ó, ai de quem estiver na terra, por causa das outras três trombetas. São 7, tá na quarta, né? Tem a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Aí o anjo está dizendo, ai, ai de quem estiver na terra, quando esses anjos as trombetas. As outras três tá faltando, entendeu? E aí, quando você vai para a quinta trombeta, é o primeiro ai. Aí diz assim, porque são 3 ai. Diz assim, no versículo 13, ouvi uma ai e voava pelo meio do céu, dizendo em grande voz, ai, ai, ai. São 3 ai, para 3 trombetas. E aí, aí termina dizendo, é, ai de morar na terra por causa das restantes voz da trombeta, dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Ou seja, ai de morar na terra quando os outros 3 anjos tocar. E aí, quando você vai para a quinta trombeta, umpe-se o primeiro ai. E aí diz assim, quando você lê o capítulo 9, até o versículo 11, você vai ler o contexto, né? E aí diz assim, e do capítulo 9 até o versículo 11, é o cumprimento desse ai, do primeiro ai. Isso aí é a realização do ai. Entendeu? É por causa disso que vai haver o primeiro ai. No versículo 12 de Apocalipse 9 diz assim, ó. O primeiro ai, ó, o primeiro ai, e foi o primeiro ai? O primeiro ai está registrado do capítulo 9 até o versículo 11. Isso é o primeiro ai. Se você vai ver ali, vai ver o sofrimento. Se não tiver nada, parece que é gafanhoto, sai do poço do abismo, atormenta as pessoas por 5 meses, as pessoas vão buscar a morte vai fugir, vocês vai tormento. E é por isso, e esse aí é o primeiro ai. E foi o anjo falou lá na quarta trombeta, ai de quem estiver na terra, quando os anjos, os outros três, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, ai de quem estiver aí.
e vai sofrer muito. E aí, a quinta trombeta é o primeiro ai. Aí é por isso no capítulo, versículo 12 diz assim: o primeiro aí passou, eis e depois desta coisa vem ainda dois ainda. Então, na quinta trombeta, no final, começa no capítulo, a quinta trombeta começa no capítulo 9 e termina no versículo 11. E aí diz, ó, o primeiro passou. O primeiro ai, e o anjo falou lá na quarta trombeta, passou. Tá faltando ainda mais dois ai. Aí diz assim, ó, depois destas coisa vem ainda dois ainda, não vem mais dois ai, entendeu? E aí, e a quinta trombeta é o primeiro. Aí só tem mais duas trombetas, a sexta trombeta e a sétima trombeta. E aí a gente vai ler e a sexta trombeta agora. Embaixo, no versículo 13, começa a sexta trombeta. Aí você vai estudar do capítulo, versículo 13 de Apocalipse 9, versículo 13, e você vai até o versículo 21. Até o versículo 21 é o último versículo da trombeta, relacionado à trombeta, falando da sexta trombeta. Mas aí no versículo 21 diz assim, ó, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem dos seus furtos. Terminou e a quinta trombeta, falando da sexta trombeta, mas não existe o segundo ai. Você vê lá no final da quinta trombeta, diz, ó, o primeiro ai passou, vem ainda mais dois. Mas aí terminou o relato da sexta trombeta e não existe o ai, o segundo ai. Quando é o segundo ai vai aparecer aonde? Vai aparecer na duas testemunhas. No final da duas testemunhas. Ou seja, depois a duas testemunhas for morta, subiu ao céu, aconteceu um terremoto, 7.000 pessoas morrer. E aí e diz, ó, isso aí, desde o como se eu pego lá, desde o versículo 13 de Apocalipse 9, até a dos testemunhas, fosse a sexta trombeta, o período da sexta trombeta. Porque só no final aí, no versículo 14 da dos testemunhas, Apocalipse 11, versículo 14, e diz, passou o segundo aí, e sem demora vem o terceiro. Isso aí, o segundo deveria estar no final, no versículo 21. Depois do versículo 21, deveria estar aí. Seria o versículo 22, deveria estar aí. Ou seja, depois do toque da sexta trombeta, deveria estar o segundo ai. Mas não, não está. Está no final da duas testemunhas. E isso indica. E a duas testemunhas, lendo esse contexto, e a duas testemunhas vai ser mostra. Não, ela vai iniciar, mas ela vai ser mostra no final da sexta trombeta, onde a sexta trombeta tocar. No final da sexta trombeta, a dos testemunhas vai ser mostra. E é por isso que o segundo ai passou, porque o segundo ai está no contexto da dos testemunhas. Primeiramente acontece tudo isso, a dos testemunhas, acontece isso. Só depois e diz o ai passou. Passou o segundo aí, esse demora vem o terceiro. Ou seja, não está no contexto da trombeta. Na trombeta, a trombeta e os acontecimentos da trombeta fala aí no versículo 21. Isso seria o final da trombeta. Assim, aparentemente seria o final da trombeta no versículo 21. Porque no capítulo 10 fala do anjo, o anjo e os 7 trovão, João e o livinho, né? É outro tema. Mas o segundo ai só se encontra depois da dos testemunhos, no contexto da dos testemunhos, no final. Isso mostra que isso aí faz parte, esses acontecimentos e dos testemunhas, ela vai ser mostra, não o período de 1260, não quer dizer, ela vai iniciar a sua aplicação no período da trombeta, mas ela vai terminar nesse período da sexta trombeta. E diz que ela vai ser mostra, vai subir ao céu, aconteceu um terremoto, aí diz, o segundo ai passou. Só aí diz que o segundo ai passou. Não diz lá no versículo, depois do versículo 21 de Apocalipse 9. Diz aí no capítulo 11, versículo 14, e diz, depois do versículo 13, e diz, passou o segundo. Mostrando que esses acontecimentos da testemunha vai acontecer, ela vai ser mostra no período da sexta trombeta, quando o sexto anjo, no final da sexta trombeta, do período da sexta trombeta, lembrando que eu já fiz uns estudos, e falei o quê? Que os selos são um período maior, a trombeta é um período menor,
e os flagelos são um período menor do que as trombetas, mas são um período de tempo. Então, no fim, quando o anjo tocar a sexta trombeta, vai ser um período de tempo. E no final desse período de tempo, a dos testemunhas vai ser morta. Só quando terminar a dos testemunhas for morta, aí vai dizer assim, ó, o segundo passou. O segundo só vai passar, o segundo ai, ou seja, o segundo toque da trombeta, o sofrimento, os acontecimentos, só vai terminar quando a dos testemunhas for morta. Porque o segundo ai se encontra depois da dos testemunhos subiu ao céu, aconteceu um terremoto, morreu 7.000 pessoas. Aí é que diz, o segundo aí passou. Vem aí o terceiro ainda, e é a sétima trombeta, entendeu? Aí vem a sétima, entendeu? Então é isso, eu ia deixar para vocês aí, é interessante isso. Isso faz uma ligação com outra, entendeu? Porque diz na quarta trombeta diz que, ó, ai e quem estiver na terra, a das três trombetas está faltando, a quinta, a sexta e a sétima. Aí quando eu toco a quinta, e relato e vai acontecer na quinta, diz, ó, passou o primeiro, mas falta mais dois. E aí nós vamos para a sexta trombeta, mas quando termina no versículo 21, aparentemente termina, né? Aparentemente, parece que termina, mas não aparece aí no final. Só aparece lá na testemunha, no final da testemunha. No capítulo 11, versículo 14, aparece o segundo ai. Isso significa que, tanto o versículo, o capítulo 10 como o capítulo 11 estão aí, se encerra na sexta trombeta. Não significa iniciar com a trombeta, mas termina, o término dele se encerra, tanto o capítulo 10 como o capítulo 11 termina aí na sexta trombeta, entendeu? Quando o sexto anjo toca a trombeta e há um período de tempo, e esse período de tempo terminou isso aí. Terminou a pregação das duas testemunhas, já morreu, já subiu ao céu, já aconteceu o terremoto, 7.000 pessoas. Essa mensagem de João e os 7 livinhos também já foi pregada. A ordem para medir o santuário também já foi. Isso já se cumpriu. Entendeu? Quando o anjo diz assim, no versículo 14 de Apocalipse, onde fala, passou o segundo aí, esse demora vem o terceiro, ou seja, isso já se cumpriu. E está no capítulo 10, capítulo 11, já se cumpriu. Entendeu? Isso se cumpre dentro do toque da sexta trombeta. Não significa que ela vai iniciar no toque, mas termina. Pode ser que ele iniciou antes, pode ser que a tua testemunha passou a pregar antes de iniciar a sexta, talvez ela iniciou, vai no começo das primeiras trombetas, né? Mas o término, o final da pregação é na sexta trombeta. Ou seja, a dos testemunhas vai ser morta no final da sexta trombeta, porque o segundo ai termina com a morte da dos testemunhas, subir ao céu, acontece o terremoto, 7.000 pessoas. Aí é que diz, o segundo ai passou. O segundo ai não se encontra no versículo, depois do versículo 21, que aparentemente seria o final, a descrição da sexta trombeta. Não termina ali. Está depois da dos testemunhas, mostrando que isso aí termina, o capítulo 10, capítulo 11 termina, se encerra com o toque da sexta trombeta. Aí se encerra aí, entendeu? Esses cumprimentos aí, entendeu? Esse é o detalhe que eu ia deixar para vocês. Qualquer coisa deixa eu comentar aí, vocês entendem, tá bom? Boa noite.